Muito bem, a graça e a paz. Estamos agora na nossa aula número 4 e nessa oportunidade vamos estudar aqui juntos quais são os tipos de comportagem. Na aula anterior, vimos alguns exemplos necessários para que um comportor compreenda a sua missão, compreenda o seu trabalho. E agora, partindo para a parte prática, veremos como que o comportor pode trabalhar. Eu vou falar da minha própria experiência, porque por eu ter trabalhado já um determinado período, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes setores da comportagem. Eu já trabalhei de casa em casa, que é o trabalho mais minucioso da comportagem. Você entra numa rua e literalmente visita de casa em casa até a última casa. Já tive experiência de comportagem casa em casa, em cidades pequenas, em cidades maiores. Obviamente, quando uma cidade é mais pacata, menos urbanizada, isso facilita bastante o acesso. Já uma cidade com alta complexidade urbana, com muros de 2, 3, 4 metros de altura, condomínios fechados, etc., já inviabiliza bastante o trabalho. De qualquer forma, uma primeira modalidade essencial do trabalho da comportagem é a visitação de casa em casa, onde você vai bater de casa em casa, fazer o trabalho de formiguinha e apresentando o trabalho de modo perseverante, humilde, determinado, conforme os paradigmas que apresentamos na aula anterior. Essa é a comportagem clássica de casa em casa. Uma outra modalidade de comportagem é a comportagem em comércios. E sobre essa comportagem, existem algumas mudanças no trabalho realizado. Primeiro porque normalmente é uma comportagem com uma oferta nome usado para a apresentação do material. É uma abordagem mais rápida, o comportor muitas vezes faz a apresentação no balcão, ele precisa ser mais dinâmico. Normalmente essa comportagem vai trabalhar com livros de apresentação e o objetivo é você conseguir no menor espaço de tempo possível conseguir apresentar o material da maneira mais adequada. Muitas e muitas vezes eu fiz esse trabalho e é um trabalho que pode ser feito de duas formas. Você pode apresentar ali no balcão, fazer a oferta para o dono da loja, para o gerente do estabelecimento, ou você pode fazer algo melhor. No que diz respeito à abordagem comercial, existe a comportagem que nós chamamos de palestras, onde você vai, ao invés de fazer a apresentação imediata ali para o dono, e vendeu, não vendeu, não vendeu, você vai apresentar o seu trabalho, vai agregar valor ao seu trabalho e vai agendar uma outra data para que você apresente os materiais através de uma palestra. Nesse caso, o comportor vai depender de alguns elementos adicionais, tecnicamente falando. Alguns comportores, por exemplo, já tiveram experiências na área da saúde, então eles fazem uma palestra na área da saúde. Outras ocasiões, o comportor já teve experiências em treinamentos, em RH, em palestras motivacionais, ou é alguém que é um entusiasta e deseja aprender rápido. Em todas essas questões, o ponto é, o comportor vai abordar uma loja, uma padaria, um restaurante, que tem ali 3, 4, 5, 10 funcionários, agenda um horário com esse dono do estabelecimento, no dia específico, que tem que ser um contraturno, ele vai até o estabelecimento, faz a sua apresentação da palestra e os funcionários vão poder adquirir o material. Para essa modalidade, nós teremos um treinamento específico. Estou apenas fazendo um panorama geral. Uma outra modalidade de comportagem é a comportagem em igrejas. Eu também já tive experiência com esse tipo de comportagem. Você visita igrejas de diferentes denominações e vai fazer uma palestra nessa igreja ou uma ministração nessa denominação.
para esse tipo de trabalho, é necessário que haja ética. Você vai abordar o pastor da comunidade religiosa, apresentar o seu trabalho, propor uma apresentação à palestra, e após a palestra vai poder trabalhar de diferentes formas. Ou já vender o material no ato, ou, que nesse caso vai ter que ter um acerto com o pastor, você visitar cada um dos membros da comunidade religiosa do representante ali em questão e apresentar os seus materiais de casa em casa. Nessa modalidade, também é necessário que o comportor tenha alguns conhecimentos prévios. Tem que ser alguém com um mínimo de oratória, ou alguém que já tem experiência como um pregador, para que ele possa ter acesso e também apresentar o seu material. Eventualmente também, o comportor pode fazer uma casadinha de duplas, de 2 em 2. Um faz a abordagem, faz o contato inicial, o outro apresenta a palestra, seja na empresa, seja na igreja. Essa também é uma outra modalidade e também costuma ser muito eficiente. Um outro tipo de comportagem que nós estamos em andamento é aquela que nós intitulamos de pontes de cura. Pontes de cura foi um projeto que já deu certo, é um projeto que pretende alcançar pessoas inalcançáveis, pessoas que não podem, em situações normais, comprar os materiais, seja porque estão encarcerados, seja porque estão em situações de vulnerabilidade social. Nesse projeto, o comportor fará uma ponte entre os que podem comprar e os que não podem comprar. De que forma? O comportor vai vender cotas de livros e essas cotas de livros vão subsidiar exemplares para que sejam destinados a presídios, asilos, orfanatos, hospitais, escolas públicas, favelas, etc. É um trabalho que já deu certo, porque nessa primeira campanha que fizemos com o sistema prisional de São Luís do Maranhão, já estaremos levando lá milhares de livros que serão destinados aos 6.000 detentos. É um trabalho extraordinário. E esse mesmo trabalho será replicado em outras frentes. Depois de São Luís do Maranhão, teremos já um trabalho na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e outras frentes que estão se abrindo simultaneamente. Já estamos em contato para fazer uma ação também em outros estados. É uma modalidade da comportagem que o comportor pode trabalhar, inclusive, remotamente. Ou seja, nós temos comportores nessa modalidade que moram em sítios, moram em regiões rurais, ou têm dificuldades de mobilidade, e eles estão, através do WhatsApp, das redes sociais, contatos telefônicos, acionando pessoas que se tornam apoiadores, que vão fazer o depósito diretamente na nossa editora. Os livros vão ser contabilizados e, após alcançarem uma meta, serão levados diretamente para as entidades que estaremos atendendo. Uma modalidade de comportagem inovadora. Ellen White já deixou escrito que nos últimos dias temos que encontrar diferentes maneiras de realizar o trabalho, e pontos de cura é uma dessas maneiras, um dos métodos para chegarmos a lugares onde não poderíamos entrar através da comportagem tradicional. Eu quero ler aqui alguns textos inspirados para você, para trazer ainda mais solenidade para o trabalho do comportor. Veja, os comportores necessitam de cultura própria e de maneiras polidas, não as maneiras afetadas e artificiais do mundo, mas as maneiras agradáveis que são resultado natural da bondade de coração e do desejo de copiar o exemplo de Cristo. Eu vou repetir essa última frase aqui. O desejo de imitar o exemplo de Cristo. Isso é muito solene. Seguindo a leitura. Eles devem cultivar hábitos de reflexão e cuidado, hábitos industriosos e discretos. Quero fazer uma pausa. Hábitos industriosos. O comportor precisa
Veja, os melhores momentos que eu tive na comportagem foram os momentos que eu tive uma mentalidade industrial. Em que sentido? Visitar casa em casa sem demora, muitas vezes eu colocava cronômetro no meu telefone. O que eu fazia? Para eu não me delongar muito numa casa, porque às vezes a pessoa, eu não digo nem às vezes, quase via de regra, a pessoa vai abrir o coração dela, vai contar das situações, da vida, etc. Faz parte do trabalho. Todo comportor vai precisar saber ouvir, saber orar, porque situações das mais diferentes vão chegar aos teus ouvidos. Entretanto, como eu tinha casas para visitar e uma meta de visitação por dia que eu mesmo pretendia realizar, eu deixava o alarme do meu celular já acionado. Dependendo do local que eu estava visitando, se era casa em casa, eu deixava 40 minutos. Quando chegava 40 minutos, o meu telefone já vibrava no meu bolso. Eu já tinha uma noção do tempo. Às vezes eu deixava 30 minutos, 40 minutos, enfim. Para mim já era o limite. Vibrou o celular no meu bolso, eu já sei que é hora de eu terminar aquela visita. Isso é importante porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por mais que uma visita seja uma bênção tanto para você quanto para quem vai receber a visita, por mais que você deva, de fato, atender às necessidades imediatas daquela pessoa, você precisa entender duas coisas. Número 1, você tem mais pessoas a visitar, mais pessoas a alcançar. Número 2, quem vai realizar o trabalho é o livro. Esse é um dos diferenciais do comportor. Quem vai realizar o trabalho de pregar a verdade, de apresentar as noções de educação, de mudar a percepção, a mentalidade, todos os paradigmas daquela pessoa, de realizar o trabalho de conduzir ela a Cristo, de potencializar o trabalho do Espírito Santo, quem vai fazer todo esse trabalho não é a sua visita, mas é o livro. O livro fará a obra. Você vai deixar na casa daquela pessoa um material inspirado para que, através da leitura, Deus conduza ela para os caminhos do Senhor. Então você não precisa ter a presunção, a pretensão ou a responsabilidade de realizar todo o trabalho em uma única visita. Isso seria praticamente impossível. Você vai fazer o trabalho diligente, responsável, determinado de entrar na casa da pessoa, deixar o material através da compra dela, para que ela possa dar os próximos passos. Voltando aqui à leitura. Então, eles devem cultivar hábitos de reflexão e cuidado, hábitos industriosos e discretos, e buscar honrar a Deus, tornando-se tudo o que lhes for possível. É muito profundo isso. Tornando-se tudo o que lhes for possível. Por acaso você já parou para pensar se você está vivendo aquém do seu potencial? Eu muitas vezes já me perguntei isso, e eu considero que, infelizmente, muitas vezes eu vivi aquém do meu potencial. Mas Deus quer que todos nós possamos viver à altura do nosso potencial e buscar, na verdade, superar os nossos potenciais. O Senhor espera que nós frutifiquemos e multipliquemos e avancemos. Essa é a vontade do céu para a minha vida e para a sua. Veja, Jesus fez um infinito sacrifício para colocá-los no devido relacionamento com Deus e seus semelhantes. E o auxílio divino combinado com esforço humano. Cooperação entre céu e terra, ou o que Pedro chama de coparticipação na natureza divina, 2 Pedro 1, verso 4. Essa cooperação entre céu e terra é o maior dos mistérios dos mistérios dos mistérios. É o verbo que se fez carne. É Jesus nascido de mulher, gerado pelo Espírito. Essa cooperação entre Deus e o homem é um mistério praticamente insondável. Entretanto, é algo que pode ser percebido na vida prática.
Quando nós agimos com disciplina, esmero e diligência, o céu coopera conosco. E essa é a atitude que o comportor deve ter. Auxílio divino combinado com esforço humano haverá de habilitá-los a alcançar uma elevada norma de excelência. E ouça agora, o comportor deve ser puro como José, que maravilha, manso como Moisés e temperante como Daniel. Então, um poder o acompanhará aonde quer que vá. Olha que coisa maravilhosa. Vocês devem ter em conta que são representantes do Senhor Jesus. Pessoas de maneiras grosseiras não são adequadas a esta obra. Homens e mulheres que possuem tato, boa apresentação, fina percepção, mente perspicaz e que reconhecem o valor das pessoas são os que podem ser bem-sucedidos. Percebe o currículo de um comportor? O currículo de um comportor é extremamente criterioso. Os currículos que o mundo aprova envolvem educação formal, diplomas, cursos, graduações, especializações, etc. Já o currículo de um comportor pode transformar um homem praticamente iletrado, do ponto de vista acadêmico, mesmo alguém que tenha uma leitura meramente funcional, mas se ele tiver disciplina, se ele tiver boa apresentação, fina percepção, e você há de convir comigo que existem muitas pessoas que não têm uma formação acadêmica formal, mas que são extremamente bem educadas, muito agradáveis no falar, sabem ouvir, sabem entrar e sabem sair. Estes já estão habilitados para a comportagem. Um comportor não precisa ter terceiro grau formado, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, etc. Se tiver todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Porque também não podemos cair na falácia de colocar a formação acadêmica como algo sem valor. Alguém que teve toda essa formação, via de regra, é alguém disciplinado, estudioso, que tem domínio próprio, empreendeu diligência, pagou o preço. A exemplo do que aconteceu entre os escritores bíblicos, grandes homens eruditos foram tremendamente usados por Deus. Moisés era um homem erudito. O que dizer do apóstolo Paulo? O que dizer de Esdras, Daniel, entre outros? O ponto é, a despeito de formação acadêmica ou não, a despeito de erudição ou não, um homem, uma mulher, um jovem ou uma pessoa de qualquer idade, que determina no seu coração, em nome de Jesus, de não ter maneiras grosseiras, de ter tato, uma percepção fina, uma mente perspicaz, que é capaz de pegar detalhes que serão úteis para apresentar o livro, o material para um potencial comprador, são pessoas habilitadas para esta obra. De maneira que, nessa lição número 4, entre essas modalidades da comportagem, há um ponto em comum em todas elas. Seja de casa em casa, seja numa empresa, seja numa igreja, seja num comércio, o comportor deve entender que ele deve ter o desejo no coração de imitar o exemplo de Cristo, deve entender que ele deve ser puro como José, manso como Moisés, temperante como Daniel, e eu quero dar um exemplo de cada uma dessas questões. Puro como José. Você, comportor e comportora, poderá acontecer, como já aconteceu comigo algumas vezes, de você visitar um lar e encontrar pessoas, como descritas lá em 2 Timóteo capítulo 3, pessoinhas cativas pelos pecados, pessoas cativas pelo pecado, com o coração sobrecarregado de paixões. E você, comportor, precisará ser puro como José nesse momento,
porque José é um ícone de pureza sexual. Conheço muitos comportores, e eu também já tive experiências como essas, de você ser assediado dentro de uma visita, de você que é homem, uma possível compradora receber você na sua casa e propositadamente usar uma roupa inadequada, ou uma comportora ter um galanteio indevido de algum comprador. Às vezes uma comportora, como já aconteceu em campanhas que eu participei, comportoras receberem inclusive propostas em dinheiro. Imagina, uma comportora está ali lutando para vender os seus livros de maneira honesta, diligente, enfrentando não, dificuldades, etc. E uma pessoa oferece uma quantia em dinheiro significativa para ter favores sexuais com ela. Em todas essas coisas, a palavra inspirada nos diz: o comportor deve ser puro como José. Você conhece a história. José foi um jovem que dedicou a sua vida a Deus e empreendeu no coração a firmeza de ter pureza sexual. O texto também diz: manso como Moisés. Olha, você vai encontrar muitas pessoas murmuradoras, pessoas que só sabem reclamar, gente que vai, de diferentes maneiras, ser usado muitas vezes por Satanás para tirar você do sério. E você precisa ter a mansidão de Moisés. Por semelhante modo, a temperança de Daniel. Muitas pessoas vão te oferecer, talvez com toda boa intenção, vão te oferecer comidas impuras. Quantas vezes eu já estive comportando e a pessoa servia um prato: olha, eu vou servir um prato para você, você já almoçou? Eu falei, não. Muitas vezes ainda sem experiência, sem saber como lidar. Não almocei. Então vou fazer um prato para você. Aí quando você vai ver, é uma bisteca de porco, é um alimento impuro. E você nesse momento precisa ter a firmeza de Daniel. Percebe como a palavra inspirada, associada à prática, nos dá o vislumbre de que Deus já deixou o caminho preparado para que nós não caíssemos em tentação. Seja qual for a modalidade que você for trabalhar. Lembre-se, o comportor precisa ter a pureza de José, a mansidão de Moisés e a temperança de Daniel e, sobretudo, desejar no coração imitar e copiar o exemplo de Jesus Cristo.